Nesse vídeo aqui, você vai entender, então, sobre Bert Hellinger aqui. A gente vai falar sobre o que o Bert Hellinger... Quem é Bert Hellinger, né? Vamos trazer isso daqui, porque talvez muitas mulheres nem sabem quem é Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele descobriu, através da constelação familiar, dinâmicas inconscientes dentro de padrões familiares. Então, Bert Hellinger é o criador da constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica desenvolvida através de princípios por Bert Hellinger, tá? Então ele descobriu o quê? Sobre dor, sobre amor, sobre sofrimento. E eu quero trazer sobre o sofrimento feminino. Como eu trabalho muito com mulheres, aqui eu quero trazer então a partir deste olhar de Bert Hellinger. Eu vou trazer aqui para vocês, né, Michele, é a verdade, é tudo que eu compreendi sobre dinâmicas ali, observando, lendo os livros do Bert Hellinger e trazendo o meu olhar sobre Bert Hellinger e tudo que ele quis falar sobre dor, amor e sofrimento, tá bom? É o meu olhar diante disso e é aonde eu consigo, através disso, desenvolver técnicas, habilidades sobre tudo isso que eu aprendi e desenvolvi a partir dessas dinâmicas. Então, talvez ali você tenha acreditado que a vida inteira, né, a gente acredita sobre o que é o amar, nós mulheres. Mas a mulher, ela vem desse lugar de amar é se sacrificar, amar é ser forte, amar é ter que aguentar, que sofrer faz parte de ser mulher. E se a gente observar isso, isso é uma mentira que está muitas vezes instalada no inconsciente coletivo também. Então, vou dizer, isso não é verdade. Isso é uma mentira ensinada ao feminino, ensinada para mim, para você, para sua mãe, para suas avós ali. Então, ele vem ao longo de gerações. E quando você entende pela visão, então, da constelação, por aquilo que Bert Hellinger, ele traz uma sabedoria para romper justamente aquilo que a gente carrega de geração após geração. Então vamos entender aqui, ó, a mentira que nós mulheres aprendemos, né? Existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres acreditam, sem nunca, muitas vezes, ter parado para se questionar. Mas nesse vídeo eu quero que você pare e reflita cada palavra que eu vou falando aqui com você, tá? Amor exige sacrifício. Isso, muitas vezes, está no inconsciente coletivo. Você ali traz isso, herdado, tá? Então, desde cedo, nós mulheres, a gente vem aprendendo que amar é ceder, amar é se adaptar, amar é suportar, amar é colocar os outros antes de si mesma. E essa mulher, ela aprende que amar dói, que amar é difícil, que amar é esforço e que você tem que estar sempre se melhorando. Essa é a maior mentira que nós mulheres na fase adulta alimentamos. E é por isso que tem mulheres que se doam demais. Então, isso que eu acabei de dizer foi ensinado a você pela família, pela cultura, pela sociedade, pelas histórias que você vê. Ai, Michelle, porque da minha família é assim, da minha mãe, a minha tia, todo mundo faz assim. Pelas histórias que você viu, ouviu e sentiu. E aos poucos, esse feminino, né, ele vai sendo que moldado para sobreviver, não viver, sobreviver. Então vamos entender aqui o que Bert Hellinger, na verdade, ele queria nos ensinar sobre o amor. Por isso que Bert Hellinger ele tem umas palavras que eu até não utilizo muito. Amor cego, amor à beira do precipício. É por isso que o amor, ele fala que o amor também adoece. Também adoece, tá? Então Bert Hellinger, ele passou a vida inteira observando que
as dinâmicas familiares, relações, destinos humanos. E uma das maiores descobertas do Bert Helling foi: o amor por si só não cura. Existem muitos amores adoecidos, de mãe, de pai, de filho com mãe, de filho com pai, de filha, de irmãos. Amor por si só não cura. O amor precisa de ordem para não adoecer. Leva essa frase para a sua vida. O amor precisa de ordem para não adoecer. Vamos entender aqui? Isso eu sei que é forte, porque a maioria de nós mulheres, a gente foi ensinada a acreditar que se eu amar mais, vai dar certo. Se eu me esforçar mais, ele muda. Se eu aguentar mais um pouquinho, o amor vence. E a gente vai ficar juntos, vivendo aquele amor infantilizado. Mas Bert Helling percebeu, então, algo diferente. Muitas mulheres sofrem justamente porque amam fora da ordem. E é isso que a constelação faz, ela te coloca ordem, faz você reconhecer que você saiu da ordem ali. Então vamos descobrir essa questão de amor. Então, para Bert Helling, como é o amor verdadeiro? Então, ele não exige sacrifício constante, não pede que ninguém se anule, não cobra a dor como prova de amor, não coloca peso onde deveria haver leveza. Vamos te dar uns exemplos aqui. O que acontece? O amor não existe sacrifício. Ai, Michelle, a minha mãe me cobra lá que eu tenho que ficar visitando ela. Amor não cobra. Hoje eu me sinto tão culpada, Michelle, porque eu queria dar mais para minha mãe. Amor não cobra. Você se sente culpada? Não é amor. Você pede para que alguém se anule. Se seu pai e sua mãe estão pedindo para você se anular, Michelle, eu tô deixando de trabalhar porque eu tenho que ficar lá, né, 24 horas cuidando da minha mãe. Amor não se anula. Amor não exige prova, que nem tem pais que falam, não, chantagem emocional. Meu filho não me ama, por quê? Porque ele não tá aqui fazendo as coisas por mim. Meu filho não me ama, tá vendo? Eu só vou te dar, meu filho, esse dinheirinho aqui, sabe? Só se você provar que você me ama. Chantagem emocional não é amor. Amor não coloca peso onde deveria ser leveza. Então, observe essas dinâmicas. Tudo que é peso, tudo que você acha que é amor, não é amor. Amor não cobra, amor não se esforça. Então, o amor, quando ele dói, ele exige da mulher que ela se anule, que ela se perca, que ela se cale, que ela se diminua. Isso não é amor. O amor, ele flui. E se existe isso que eu falei para vocês, é porque tem na constelação a gente fala assim, emaranhamento. É porque você não está na ordem certa para receber esse amor. E aqui entra algo essencial que eu vou falar para vocês. A mulher, né, historicamente aprendeu a confundir amor com carregar. Isso não é culpa sua, não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, das suas avós ali, né? É tudo mais, do seu pai também, porque o homem também carrega essa desordem emocional. O que aqui, trazendo, lembrando, né, como eu trabalho com mulheres, a mulher historicamente aprendeu a confundir amor a ter que carregar. Vamos entender? Carregar o que, Michele? Carregar o outro, carregar a relação, carregar a família, carregar a dor que ninguém, dor que, como é que eu posso dizer, do olhar ali, de alguém que não foi olhado. Ela está sempre carregando algo. E por que isso, Michele? Porque isso acontece historicamente. Vamos estudar um pouquinho aqui, eu vou trazer um pouco de história para você. Porque eu falo assim, Bert Helling, ele foi muito sábio em compreender tudo isso. Ó. A mulher sempre carregou o quê? A mulher, antigamente, ela era vista como um dote. A mulher, a minha filha, para reunir os reinos aqui, vamos dar a minha filha. Para um casamento, vamos dar a filha. A mulher, ela tinha que carregar a família.
Ou, para minha mãe e meu pai ser feliz, eu tenho que abrir mão do que eu quero, do que eu sinto. Isso é historicamente. Só que a gente tem que entender e quebrar este. É isso que a gente vai. Ah, mas a gente está no século agora 21, 2020, já quase chegando em 2026, é diferente. Inconscientemente, nas sutilezas, é igual. Você ainda continua carregando o outro, você ainda continua carregando a relação, você ainda continua carregando a família, você ainda continua carregando. Tá vendo? Então, Bert Hellinger observou que ao longo de milhares de anos, isso vem acontecendo. E é isso que a constelação traz de tão como é que eu posso dizer, maravilhoso, é romper com esses padrões, só que agora com consciência. Então a constelação ela permite a mulher o que? A ocupar o lugar dela, ela permite a mulher a parar de se sentir responsável, porque a criança lá atrás ela se sentiu responsável emocionalmente por pai, por mãe, pelos irmãos, e você tem que parar de carregar essa responsabilidade. A constelação ela te mostra das ausências, das exclusões, das compensações, que hoje muitas vezes você quer compensar o vazio da sua mãe, e é tantas desordens emocionais, e permanecer no amor, porque amor é reciprocidade, amor não deveria ser condicionado. Infelizmente, os nossos pais, vamos colocar assim, ai, mas eu vim de uma família maravilhosa. 99% nós fomos condicionados com o quê? Isso está no inconsciente coletivo. Eu te dou se você me mostrar que você é boazinha. Eu te dou se você provar que você merece. Ah, eu te dou se você for uma menina. Eu te dou se você for obediente. Então a gente percebe que eu preciso, amor, eu tenho que fazer. E não deveria ser assim. Então, a mulher aprendeu que foi o menino ali, ele foi educado a cumprir este roteiro inconscientemente. E quer ver que dentro da visão sistêmica a gente consegue dizer que essa mulher está carregando e ela nem percebe? Quando só pelas falas dela, que nem ali, ai Michele, eu me culpo tanto em ter que devolver isso para minha mãe, então eu pago o preço. Ah, eu aguento porque a minha mãe, tá vendo? Ela abriu tanta mão lá atrás porque o meu pai foi embora. Ah, eu fico com a minha mãe porque tadinha dela, né? E assim permanece os emaranhados, o sofrimento, não só para você, mas para seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Porque isso que a constelação fala, que é o amor cego, é um amor que dói, que machuca, que é um preço caro para a mulher estar pagando. Eu fico, eu abro mão de mim, eu me anulo, eu pago o preço por você, mãe, eu pago o preço por você, pai. E assim eu deixo de cumprir o meu propósito aqui. Isso que Bert Helling compreendeu. Amor não é para gerar sofrimento, amor não é para nenhuma das partes se anular. O amor ali, Bert Hellinger, ele foi muito claro que com a constelação, tudo que ela faz é para trazer ordem para o amor. Porque o amor, dentro de dinâmicas familiares, ele vem com culpa, sacrifício, rejeição, abandono, bem um monte de desordens emocionais. E quando a mulher se sente culpada por escolher a si mesma, ela se anula. Quando a mulher ela tem medo de desagradar, ela se anula. Ela vive tentando salvar e sustentar o outro, seja sustentar a relação do pai, da mãe, seja sustentar a relação com o marido. Ela sente que ela precisa merecer o amor. E isso está não só no inconsciente da sua família, mas é no inconsciente coletivo. E a gente tem que romper com esses padrões. Entender que amor, não, você não tem que abrir mão de nada para caber nesse sistema.
Então, a adulta hoje, ela não vive, ela sobrevive. E ela está presa a movimentos muito antigos, que é isso que a constelação mostra ali. Então, são movimentos que a gente precisa olhar para a mãe, né, primeiramente, para depois, muitas vezes, para outras mulheres, para as histórias de abandono, que eu falei, de perda, de mulheres com submissão, de mulheres que tiveram que abrir mão delas, sustentar a família sozinha. Então, Bert Hellinger, ele nos ensina muito sobre isso, sobre o amor dentro da família, que está muito distorcido. E que a mulher ela não tem que se esforçar para amar. Ela não tem que fazer para receber. O amor é ordem. E isso significa que, vamos trazer de novo, cada um precisa estar no seu lugar. Pai, mãe, irmãos, relacionamento. Cada um precisa estar com as suas responsabilidades, você somente com as suas. Cada um precisa carregar apenas o que é seu, mas muitas vezes você está querendo sustentar ainda a relação do seu pai, da sua mãe, carregando os emaranhamentos, assim, as dores emocionais deles. E quando a mulher, então, ela sai deste lugar, com o quê? Com consciência, ela precisa dar a permissão, porque muitas mulheres querem sustentar isso com medo de perder a mãe, com medo de perder o pai. Só que se você se colocar a entender isso, o amor não, e você entende que amor não é sacrifício, aí o amor fica leve, aí a culpa diminui, a vida flui, o corpo relaxa e a alma respira, que é o que Bert Hellinger fala, que tem um movimento que é muito além. E isso eu vou deixar para um outro vídeo explicar, que é muito além de só o que você entende, que é o que a alma veio para compreender e ressignificar. Tá? Mas isso vamos deixar para um próximo vídeo. Então, essa mulher, ela entende o que é o amor verdadeiramente. É por isso que na constelação a gente utiliza muito frases de solução. Para que a mulher consiga ali sair deste emaranhado que muitas vezes você se colocou lá atrás. O Bert Hellinger ele veio para ensinar o verdadeiro amor através dessas dinâmicas inconscientes e que a mulher comece a ocupar o seu verdadeiro lugar, sem dor e sofrimento. Você não precisa mais ser leal à sua mãe e continuar repetindo histórias antigas. Bert Hellinger aqui, então, ele ensina sobre a cura do feminino. E a cura do feminino, que eu disse, exige ordem, existe olhar. Então, o Bert Hellinger ele traz isso que o primeiro conflito, muitas vezes, é com a própria mãe. É esse conflito. A gente traz emaranhados muito forte com a nossa mãe. E por que que isso acontece, Michele? Porque a mãe representa a vida, a mãe representa o seu feminino, a mãe representa pertencimento, a mãe representa bases emocionais. E muitas mulheres ali, desde o ventre materno, muitas vezes, rejeitam a própria mãe. E depois, quando cresce, rejeitam a mãe inconscientemente ou conscientemente, mas grande parte é inconscientemente. E essa rejeição inconsciente, você está dizendo que você rejeita parte de si mesma. E a mulher ali, ela precisa ter o quê? Uma nova percepção com essa mãe. Quer ver como a gente exclui ou rejeita a mãe quando a criança percebe assim, tá vendo? Eu nunca vou ser igual a minha mãe. Quando você hoje fala assim, eu vou querer ser uma mãe diferente dela. A minha mãe fez errado, então eu vou fazer certo. A minha mãe foi submissa. A minha mãe ali, nossa, ela é um olhar de julgamento,
sobre essa mãe. E inconscientemente a gente está rejeitando partes nossas. É por isso que hoje mulheres têm grande dificuldade de se relacionar, baixa autoestima, medo de ser abandonada, culpas inconscientes, sofrimento nessa base tão importante que é o amor. Amor, amadas, não é sofrimento. Amar é nutrir o nosso feminino numa ordem. Só que você precisa estar dispostas a olhar para como você enxergou essa mãe, como você sentiu essa mãe, porque a cura acontece com um movimento interno. A cura não acontece numa parte racional, a constelação não é racional, ela é movimento interno, de você perceber. Porque a mulher vai dizer assim, ah, mas eu perdoo, ah, não tenho nada para tratar com a minha mãe. Todas nós temos. Todas nós. Lembra que eu falei que a gente traz do nosso sistema, de uma sociedade, culturalmente e várias tantas outras questões. Às vezes, internamente, você diz para você, eu permaneço aqui, eu fico aqui, ai, eu não posso sair porque a minha mãe é tão infeliz, eu tenho que ficar aqui grudadinho do lado dela. Isso não é amor. Isso é sofrimento. E a gente tem que olhar para isso. E tem falas, né? Por isso que a constelação a gente traz falas, que é o quê? Querida mamãe, eu te vejo, eu vejo suas dores, eu honro tudo que você viveu, mas agora não é só fala, é com consciência. Agora, mamãe, eu deixo você seguir o seu destino, porque quando a gente quer permanecer ao lado da mãe, é que a gente quer carregar ela e achar que a gente vai mudar o destino dela, e a gente não tem essa capacidade. Ninguém muda ninguém. Seu papel não é mudar a sua mãe. Seu papel é voltar para a ordem e tomá-la do jeito que ela foi. Talvez isso seja a parte mais difícil. Eu estou fazendo ainda até hoje. Seja a parte mais difícil. Tomar a mãe do jeito que ela foi. Não com a expectativa que eu queria, não com o olhar de julgamento que eu criei. Porque sim, todas nós fazemos isso. A cura desse feminino não é lutar contra o passado. A cura do nosso feminino é respeitar e escolher diferente. E quando a mulher olha para a mãe, para suas ancestrais com consciência, ela se liberta da necessidade de sofrer para pertencer. Porque, que nem eu disse, amor não é sofrimento. E você já pertence. No momento que você nasceu nessa família, você pertence. Só que tiveram tantas dinâmicas inconscientes que você não se sente pertencente, que você sente que você não tem amor suficiente. Por causa de tudo isso que eu expliquei aqui. Amor, ele não exige nada. E quando você entende isso, a adulta, ela entende que ela pode pertencer, que ela pode se sentir leve, que ela pode construir a felicidade dela, independente da felicidade. Se a mãe é infeliz, ela está escolhendo, que ela pode ir alcançar os sonhos dela, mesmo que a mãe não alcançou, porque ela entende e ela tem paz dentro do coraçãozinho dela. E ela entende que ela não veio aqui para essa, vamos dizer assim, para essa realidade para mudar a mãe. E é isso que a constelação faz, que é o quê? É trazer ordem em dinâmicas que trouxeram desordem. E eu quero, antes de terminar, deixar aqui uma reflexão para vocês. Não foi isso que o Mestre Jesus veio ensinar? O amor. Só que Bert Hellinger, ele traz de uma outra maneira, que é para você também olhar para essa dinâmica com amor, só que a gente olha com julgamento. Jesus não veio ensinar a olhar para o próximo com amor, amar o próximo como amar a si mesmo. É a mesma coisa, só que, lógico, com abordagem, falas diferentes. E o Bert Hellinger, ele traz este olhar, é você olhar com amor para sua mãe, para a história dela, para sua mãe, para com seu pai, para com seus irmãos, para não carregar um legado que não te pertence.
E quando eu mudo o meu olhar e a minha percepção, eu mudo a minha vida. Eu mudo a minha dinâmica interna. Vamos trazer de novo? Cura é movimento interno. Ficou claro para vocês? Se não ficou claro, eu convido vocês a ir lá no meu Instagram entender mais sobre todas essas dinâmicas do amor. Eu convido vocês a fazer terapia para buscar sair dessas desordens emocionais, que sim, não vamos ser hipócritas, nós nos colocamos, só que a única que tem o poder de sair é você. Só que eu faço isso com consciência, com entendimento. Eu paro de fugir das minhas desordens internas, entendo que o meu papel aqui é me curar dessas desordens emocionais. Vai lá no meu Instagram, então, eu sou Michele Dias.